Opa, meus queridos, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas, nós temos falado muito sobre o poder de Deus, o poder da palavra de Deus e como ele atua em supremacia e ele é soberano. Meus irmãos, o Senhor tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso a gente pode ficar bem tranquilo e descansar em Deus. Mas às vezes, a gente se pergunta, mesmo com todo esse poder, como que Satanás consegue atuar a fim de nos causar dano, a fim de nos prejudicar? É disso que nós vamos falar na lição de hoje, a lição de número 13, como o diabo obtém legalidade. Hoje vamos falar sobre a autorização de Deus. Fique conosco, vamos falar um pouco disso. Primeiramente, irmãos, eu quero que vocês imaginem a seguinte cena: um barco ancorado num pier. É assim que Satanás vive. Ele é um barco que está ancorado na vontade divina de Deus. Ele não pode fazer coisa alguma senão debaixo do poder e da soberania do nosso Senhor. Por isso, meus queridos, ele conhece muito bem a palavra de Deus. Por isso, meus queridos, ele sabe exatamente aonde e como ele pode atuar. E o primeiro dessas maneiras de atuação de Satanás na vida do crente que nós vamos falar é sobre ele agir debaixo da autorização direta de Deus. Quando Deus permite que ele faça e atue em nossas vidas. Às vezes você está se perguntando: nossa, Henrique, Deus é tão bondoso, misericordioso, cheio de amor, por que ele permitiria que Satanás tocasse em nossas vidas? Meus irmãos, tudo que Deus faz, ele faz de pensamento atemporal. O que isso significa? Ele sabe exatamente onde as coisas estão e para onde elas estão indo. E o que é necessário em nossas vidas, na igreja, na sociedade, que ele faça para que as coisas convirjam para o melhor da igreja dele, para a edificação da igreja dele. Por isso, ele usa Satanás como um objeto para a glória do seu próprio nome e para benefício dos seus filhos, que somos nós. Quando nós passamos pelas mãos do inimigo das nossas almas, nós estamos exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Ele tem um plano maior em cima disso, para nos edificar, para edificar a igreja dele e propagar a verdade do reino em todo o mundo. Vamos aos casos bíblicos. O primeiro que a gente quer falar nesse estudo com vocês é o caso de Jó. Jó, ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, mesmo sendo o homem mais rico de sua época. E ele passou grandes batalhas internas e externas com seus amigos. Os amigos estavam acusando ele e ele internamente estava se perguntando por que ele estava tendo que passar por tudo aquilo, sendo que ele era um homem justo, que servia a Deus fielmente. E nós vemos no início do livro de Jó que Deus deu a permissão a Satanás para tocar na vida de seu servo. E quando Jó passa por todo esse trajeto de desgraças na sua vida, no capítulo 42, Jó ele fala algo que é surpreendente. Ele consegue conversar com Deus quando a prova já tinha passado, quando a atuação de Satanás já tinha acabado. E ele fala para o Senhor: Senhor, antes eu te conhecia, e ele era um homem justo, antes eu te conhecia apenas por ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. E depois disso, versículos após, nós vemos que o Senhor restituiu Jó 10 vezes mais em prosperidade, em família, em bênçãos. Outra história bíblica que nós podemos ver claramente a atuação de Satanás debaixo da permissão de Deus a fim de nos trazer algum benefício é a história da peneira de Pedro. Sim, talvez você não tenha ouvido ainda, mas em determinado momento, o apóstolo Pedro chegou para Jesus, conversando com ele, na noite da última ceia. E Jesus toma a palavra e diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo, e eu permiti. Apenas roguei ao Pai para que fortalecesse a sua fé. Depois disso, os irmãos conhecem a história. Pedro passou por uma grande angústia e tribulação. Ele negou Jesus, ele sentiu o desprezo das pessoas e o desprezo interno pela atitude reprovável que ele tomou. Mas depois disso, a fé dele foi fortalecida e ele se converteu, de fato e verdade, a Jesus, transformando-se no líder da igreja primitiva. A tribulação que Satanás tentou impor sobre Pedro afligiu ele por um momento. E, inclusive, por um momento, ele parecia ter sido reprovado. Mas logo ele se arrependeu, logo ele se reergueu, logo ele entendeu o que era necessário para ser servo de Jesus. Abandonar tudo, todos e o medo da morte.
E quando ele conseguiu compreender isso, ele emergiu de lá como um grande líder, um grande pastor, um grande apóstolo, que iniciou os trabalhos para que o evangelho chegasse até a minha e a sua vida. E com o próprio Senhor Jesus aconteceu uma história muito interessante. Em determinado momento, ele foi para a região dos Gadarenos. Quando ele desembarcou de lá, do seu barco com os discípulos, 2 homens, segundo o relato de Mateus, desceram das colinas, endemoniados, se ajoelharam até Jesus e falaram: Senhor, ainda não é o tempo para o Senhor nos mandar ao abismo, não nos expulse. E Jesus repreendeu-os a fim de expulsar os demônios que estavam nesses homens. E os demônios pediram: Jesus, Jesus, nos mande para aquela manada de porcos, não nos expulse ainda. E Jesus concedeu. Algumas pessoas perguntam: por que Jesus, ele teve misericórdia dos demônios? Não. Jesus permitiu, olha aí a permissão da atuação de Satanás. Ele permitiu que os porcos fossem possuídos pelos demônios a fim de purificar a região, porque os porcos, para os judeus, eram animais impuros, eles não deveriam estar ali. Então Jesus purificou aquela região, eliminando os porcos, porque quando os demônios entraram nos porcos, os porcos se atiraram ao mar. Ao fazer isso, ele libertou esses 2 homens, que mais tarde pregaram o evangelho naquela região, e quando Jesus retornou lá, as pessoas quiseram ouvir a mensagem de salvação, porque elas entenderam que Jesus libertava os cativos e eliminava as impurezas da lei. Ele era a revelação da lei em carne e osso. Então, meus irmãos, se você está passando por alguma tribulação, ou quando você for passar por alguma tribulação, porque esse momento vai chegar, saiba que nada fugiu do controle de Deus. Satanás pode estar atuando na sua vida, mas debaixo do poder e da autorização de Deus. E Deus vai te guardar em fé, como guardou a Pedro, para que você saia dessa situação mais edificado, mais próspero e, acima de tudo, conhecendo mais o seu amigo Jesus, sendo mais fiel a Ele, mais apaixonado por Ele. Para finalizar, vamos recapitular. Primeiro, a gente aprendeu que Satanás, ele atua debaixo da soberania de Deus. E a primeira lição que nós vamos entender e entendemos nesse vídeo é que ele atua com a permissão do Senhor. Por isso, tudo que ele faz debaixo de um objetivo maior do Senhor para nós. Ele não tem poder de ferir o crente quando Deus permite que ele nos toque. O que ele faz, de um jeito ou de outro, mesmo não querendo, é nos abençoar, porque ele não entende os caminhos de Deus. Nós aprendemos isso na vida de Jó, na história da peneira de Pedro e no evento em que Jesus expulsou os gadarenos. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que pareça que a gente está perdendo algo, como aqueles pastores perderam as manadas de porcos, com o Senhor, no final a gente sempre ganha, e ganha mais do que imaginamos. Que Deus abençoe os meus irmãos, leiam a apostila, estudem, porque há muitos assuntos que foram tratados aqui, que eu não comentei nesse vídeo. Que o Senhor abençoe todos, uma ótima semana, até a próxima lição.